Sempre fui aquela pessoa que os outros chamavam de forte. A que resolve tudo, que não reclama, que aguenta. Desde nova aprendi a cuidar dos outros. E quando conheci o Daniel, achei que enfim teria alguém que também cuidaria de mim. Ele era engraçado, charmoso e muito convincente nas palavras. Dizia que queria uma família, que sonhava com uma casa cheia, que me amava mais do que tudo. Eu acreditei. Queria acreditar. Nos primeiros meses de namoro, ele era atencioso, presente, carinhoso. Dizia que eu era especial. Me fazia surpresas bobas que arrancavam sorrisos. Me levava para sair, mesmo nos dias em que estava cansado. E me enchia de promessas sobre o futuro. Mas, com o tempo, os pequenos sinais de desinteresse foram aparecendo. Primeiro vieram os atrasos, depois as grosserias disfarçadas de brincadeira. Mas eu relevava. Me dizia que era só estresse do trabalho. Casamos depois de 2 anos juntos e, no início, tentei manter o otimismo. Cuidava da casa, trabalhava meio período, fazia tudo para agradá-lo. Mas as responsabilidades pareciam sempre minhas. Daniel dizia que a casa estava à minha cara, como se ele fosse um hóspede. E eu, tentando evitar conflitos, assumia tudo com um sorriso forçado. Quando descobri que estava grávida, achei que seria o momento de virada. Que Daniel se tornaria aquele homem protetor, presente. Afinal, ele falava tanto em ser pai um dia. Era o sonho dele, não era? Tremendo, fui até ele com o teste nas mãos. Meus olhos marejados e um sorriso nervoso no rosto. Amor, olha isso. Vamos ter um bebê. Ele demorou a reagir. Pegou o teste, olhou, virou de um lado para o outro como se desconfiasse da veracidade. Sério isso, Luana? Disse com a sobrancelha arqueada. Você tem certeza? Não tá cedo para isso? Aquelas palavras me derrubaram por dentro. Mas não deixei transparecer. Balancei a cabeça, fingindo que tudo estava bem. Que ele só estava surpreso. Durante os meses seguintes, fui a quase todas as consultas sozinha. Carregava minha pastinha de exames, sentava ao lado de outras gestantes acompanhadas de maridos atentos e sorridentes. E quando me perguntavam se o pai do bebê não pôde ir, eu dizia que era por causa do trabalho. Daniel não me fazia carinho na barriga. Nunca passou a mão sentindo os chutes. Nunca perguntou como me sentia. Se eu reclamava de dor ou náusea, ele zombava. Tá mole demais. Nem pariu ainda e já tá assim? Chorei muito. Em silêncio. Escondida. Porque, para ele, toda emoção minha era exagero. Tudo que eu sentia era frescura. Ainda assim, eu acreditava que quando Clara nascesse, ele mudaria. Que o momento do parto transformaria Daniel. Mas o dia chegou e, no hospital, ele não segurou minha mão. Enquanto eu gritava em dor e tentava me concentrar entre as contrações, ele mexia no celular, dizendo que os gritos estavam exagerados. Quando Clara nasceu, lembro da médica dizendo, é uma menininha linda. E ele apenas murmurou, pelo menos puxou você. Imagina se tivesse puxado meu queixo? Foi isso. Nenhuma lágrima. Nenhum toque. Nada. Voltamos para casa e a realidade me engoliu de vez. Clara tinha cólicas constantes, chorava muito e mamava com dificuldade. Eu quase não dormia. Minha cabeça girava, meu corpo gritava por descanso. E ele dizia que o choro da bebê o irritava. Colocava fone de ouvido. Dormia em outro quarto. Os dias se arrastavam. Clara era um bebê sensível. Bastava um ruído para acordá-la. E mesmo assim, Daniel fazia questão de bater portas, arrastar cadeiras, assistir futebol no volume máximo. Quando pedi ajuda, ele respondeu: você que quis ter filho. Agora aguenta. Meus olhos estavam sempre vermelhos. E mesmo assim, eu colocava um batom leve quando ia ao mercado só para parecer normal. Mas por dentro, eu estava afundando. Liguei para minha irmã Bianca algumas vezes. Ela se preocupava, dizia que viria me ver. Morava em outra cidade,
mas sempre que podia tentava dar um jeito. Meus pais também estavam distantes, mas vinham de vez em quando com frutas, fraldas e muito carinho. Principalmente meu pai, que apesar do jeitão quieto, sempre me olhava com atenção. Numa dessas noites de desespero, Clara chorava quase 3 horas seguidas. Eu já havia dado banho, trocado fralda, oferecido peito. Já tinha ninado até minhas costas doerem. Me sentei no chão da sala, exausta, com ela nos braços. Comecei a chorar, sem forças. Só queria dormir. Só queria alguém que me abraçasse e dissesse que eu não estava sozinha. Daniel veio da cozinha, irritado, com uma lata de cerveja na mão. Pelo amor de Deus, Luana, que drama! Vai chorar até quando? Falou com nojo na voz. Você que quis parir essa praga. Agora segura. Senti meu mundo desabar. Ele chamou nossa filha de praga, com desprezo, como se ela fosse um castigo. Não consegui reagir. Só fechei os olhos e chorei mais. Foi nesse momento que ouvi a maçaneta girar. A porta se abriu devagar. Era o meu pai. Tinha vindo de surpresa, como fazia às vezes, com sacolas de frutas e leite. Mas o que ele viu naquele momento foi um soco no estômago. Eu, no chão, com os olhos vermelhos, Clara no colo, soluçando. E Daniel, em pé, me olhando como se eu fosse um incômodo. Um estorvo. Meu pai parou na porta, em silêncio. A sacola caiu da mão dele. E o que veio depois mudou tudo. O silêncio que se formou depois que meu pai entrou foi sufocante. Clara ainda chorava baixinho no meu colo, exausta, enquanto eu sentia meu corpo tremer. Daniel, por sua vez, permaneceu parado, como se nada tivesse acontecido. Como se sua crueldade fosse normal, cotidiana, aceitável. Meu pai não disse nada por longos segundos. Só ficou ali, olhando aquela cena. Seus olhos estavam vermelhos, não sei se de raiva ou de tristeza. Talvez os dois. A sacola com frutas e leite derrubada no chão era um retrato da visita desfeita, da surpresa transformada em dor. Você chamou a minha neta de praga? A voz do meu pai saiu baixa, mas com uma firmeza que me assustou. Era como o som de um trovão controlado prestes a explodir. Daniel deu de ombros, como se aquilo fosse um exagero. Não é sua conta, seu Júlio. É minha casa, minha mulher, minha filha. Eu falo o que eu quiser, disse ele, com o mesmo tom arrogante de sempre. Mas ele esqueceu de quem era meu pai. O homem que acordava às 5 horas da manhã para me levar na escola, que vendia pão na feira e nunca voltou para casa sem uma flor roubada do caminho, só para ver minha alegria. O homem que, mesmo simples, sempre me tratou com cuidado que Daniel nunca soube dar. Sua mulher? Meu pai deu um passo à frente. Ela é minha filha. E essa bebê aí, que você tem a ousadia de chamar de praga, é meu sangue. Eu criei a Luana para ser forte, mas não para ser maltratada. Não para isso. Daniel bufou, cruzando os braços, tentando manter o controle da situação. Ela dramatiza tudo. Você sabe como mulher no pós-parto é cheia de frescura. Não dorme uma noite que já quer colo, ajuda, apoio. Não foi isso que ela escolheu? Agora fica te ligando para fazer cena. Meus olhos ardiam. A vergonha era tanta que eu queria sumir. Mas o pior foi ver meu pai com lágrimas escorrendo, não de pena, mas de impotência. Luana, ele disse, se virando para mim, junta suas coisas. Hoje você e Clara dormem comigo. Isso aqui não é lar. Isso aqui é um cativeiro de alma. E eu não vou assistir isso calado. Daniel começou a rir. Uma risada debochada, que gelou meu sangue. Sério? Vai sequestrar ela agora? Jura? Ela tá cansada, tá sensível. Amanhã melhora. Vocês dramáticos são todos iguais. Mas, naquele momento, algo se acendeu dentro de mim. Aquele deboche, aquele desrespeito diante da minha dor, diante da minha filha. Eu olhei para Clara dormindo no meu colo, com os olhinhos ainda úmidos e a pele quente de tanto chorar. Eu não podia mais permitir aquilo.
Nem por ela, nem por mim. Com dificuldade, me levantei do chão, segurando Clara contra o peito. Meu pai veio até mim e me envolveu com um dos braços. Aquele abraço simples foi o primeiro gesto de cuidado genuíno que senti em meses. Daniel ainda falava, tentando nos impedir, dizendo que estávamos exagerando, que eu voltaria com o rabo entre as pernas em 2 dias. Mas nós saímos. Peguei apenas o necessário, algumas roupinhas de Clara, a pasta com os documentos médicos, uma manta, a mamadeira. Naquela noite, dormi no antigo quarto da casa dos meus pais, com Clara ao meu lado no berço improvisado. Minha mãe chegou do turno do hospital logo depois, e chorou ao ver a neta dormindo ali, cercada por tanto amor que deveria ter vindo do pai. E no meio da madrugada, quando levantei para amamentar Clara pela 3ª vez, entrei no banheiro, olhei meu rosto no espelho, olheiras profundas, cabelo desgrenhado, olhos baixos, e percebi que, embora ainda estivesse cansada, algo dentro de mim havia mudado. A dor estava ali, sim. Mas pela primeira vez em muito tempo, eu não me sentia sozinha. Nos dias que seguiram, meu pai passou a me ajudar como nunca. Era ele quem embalava Clara para dormir quando meu corpo pedia trégua. Ele quem aquecia meu almoço, quem dizia, em voz baixa, que tudo ia passar. Daniel, por outro lado, passou dias mandando mensagens. Primeiro frias, depois mais agressivas. Dizia que eu estava sendo ingrata, que estava destruindo nossa família. Mas ele nunca pediu desculpas de verdade. Nunca perguntou por Clara. Era como se a ausência de controle o incomodasse mais do que nossa partida em si. Minha irmã Bianca também veio. E foi ela quem, com muita calma, sugeriu: Lu, por que você não escreve tudo? Desde o começo. Às vezes a gente entende mais as feridas quando vê elas no papel. E assim eu fiz. Comecei a escrever. No bloco de notas do celular, em pedaços de papel no meio da madrugada. Escrevia quando Clara dormia, quando lembrava das frases que Daniel dizia. E quanto mais eu escrevia, mais eu entendia. O que ele fez comigo não era normal. Não era amor. Até que um dia, meu pai entrou no quarto com uma pasta nas mãos. Eu falei com o advogado: Luana, só para você saber, você tem direitos. E Clara também. Olhei para ele, assustada. Ainda não tinha cogitado nada oficial. Não tinha pensado em separação de fato. Mas naquele momento, senti que talvez, só talvez, eu pudesse reconstruir minha vida. Com o apoio da minha família. E longe de Daniel. As semanas seguintes foram um misto de cansaço e reconstrução. Morar com meus pais novamente aos 30 anos, com o bebê no colo e o coração em pedaços, não era o futuro que eu havia imaginado. Mas pela primeira vez em muito tempo, me sentia segura. O quarto onde cresci agora era o ninho que me acolhia com Clara, e os braços da minha mãe, que tantas vezes me embalaram na infância, voltaram a me acolher quando eu desabava em silêncio. Clara, por outro lado, parecia florescer. Mesmo tão pequena, ela captava o ambiente. Dormia melhor, chorava menos, e era como se soubesse que algo dentro de mim estava mudando. Ainda que a dor não tivesse sumido, ela já não me paralisava. Era como um vento frio que batia no rosto, mas eu sabia que não ia me derrubar. Daniel continuava insistindo, como se nada tivesse acontecido. Me mandava mensagens dizendo que eu estava exagerando, que todo mundo tem momentos ruins e que eu estava acabando com a família por besteira. Quando viu que não surtia efeito, começou a ameaçar de forma disfarçada, dizendo que isso vai te custar caro e que ninguém ia querer uma mulher destruída com um bebê no colo. Guardei cada uma dessas mensagens. Meu pai me orientou a não responder nada. Só arquivar tudo. Ele havia começado a buscar ajuda legal, conversado com uma advogada conhecida e, com muita firmeza, me ajudou a entrar com pedido de guarda de Clara e uma medida protetiva contra Daniel. Confesso que hesitei no começo. Ainda havia dentro de mim um resquício da mulher que acreditava que tudo ia melhorar, que ele podia mudar, que talvez fosse só uma fase. Mas então me lembrei da noite em que pedi ajuda, exausta e ansiosa, e ele respondeu com desprezo: vai chorar até quando? Não, não era uma fase. Era quem ele sempre foi.
Eu só não queria enxergar. Com o apoio da minha irmã Bianca, conseguimos um acompanhamento psicológico gratuito. As sessões começaram a me abrir os olhos de um jeito que doía, mas também curava. Pela primeira vez, alguém olhou para mim e disse: "Você foi vítima. Não foi fraca, nem dramática. Foi abusada emocionalmente. E sobreviveu." O processo andava mais rápido do que eu esperava, e em menos de 2 meses consegui a guarda unilateral de Clara e a medida protetiva definitiva. Daniel foi notificado a manter distância e a não entrar em contato direto comigo. A reação dele foi previsível. Tentou inverter os papéis, me pintar como desequilibrada, espalhar mentiras para amigos e até para familiares distantes. Mas eu já não me importava mais. Porque eu sabia da verdade. E estava protegida. Foi em uma tarde qualquer, numa sexta-feira cinzenta, que tudo finalmente veio à tona. Eu tinha acabado de voltar de uma consulta de rotina com Clara quando vi Daniel parado do outro lado da rua da casa dos meus pais. Ele estava magro, mal vestido, com os olhos fundos. Parecia mais um vulto do que um homem. Antes que eu pudesse entrar, ele atravessou correndo e gritou: "Luana, só quero ver minha filha. Eu tenho esse direito." Ele dizia, com a voz embargada, mas sem um pingo de arrependimento verdadeiro. Minha mãe saiu correndo, me puxou para dentro e trancou o portão. Bianca ligou imediatamente para a polícia, já que a medida protetiva havia sido quebrada. Foi então que meu pai, que assistia tudo da garagem, caminhou até Daniel com a calma de quem não precisava gritar para impor respeito. "Você teve todas as chances do mundo, Daniel. Quando minha filha estava no chão, você a chutou com palavras. Agora, quer bancar o pai? Vai embora antes que eu perca a paciência. E reza para a polícia chegar antes de eu sair desse portão." Daniel hesitou. Tentou dizer algo, mas as palavras morreram na garganta. Talvez porque, pela primeira vez, ele viu que tinha perdido o controle. Que ninguém ali tinha mais medo dele. Quando os policiais chegaram, ele tentou se explicar, mas foi conduzido. Não foi preso, ainda, mas foi advertido com seriedade. Desde então, nunca mais apareceu. Naquela noite, deitei ao lado de Clara, segurei sua mãozinha e chorei baixinho. Mas não era mais um choro de desespero. Era um choro de libertação. Hoje, alguns meses depois, construí uma nova rotina. Voltei a trabalhar remotamente para uma pequena empresa que valoriza meu esforço. Com a ajuda dos meus pais e de Bianca, consigo equilibrar os cuidados com Clara e minha vida profissional. Consegui até juntar um pouco de dinheiro e estou planejando alugar um cantinho só nosso no próximo ano. Às vezes, me perguntam se eu guardo mágoa de Daniel. E eu respondo: não, porque mágoa ainda é afeto, ainda é peso. E eu já não carrego mais nada dele. O que eu carrego agora é leveza, é amor, é orgulho de mim mesma. É o sorriso da minha filha quando acorda e diz mamãe com aqueles olhinhos brilhando. Porque um dia eu pedi carinho, e ele me deu desprezo. Mas agora, quem chora sozinho, é ele. A história de hoje chegou ao fim. E se você quiser mudar a sua história através de deliciosos brigadeiros gourmets, os tornando sua fonte de renda extra, ou até mesmo principal, adquira agora seu livro digital, que chegará no seu e-mail com mais de 80 receitas de brigadeiros por um preço ridiculamente barato. Você ainda ganha bônus sensacionais como planilha mágica de precificação, receitas bônus de outros doces e muito mais. E se não quiser fazer renda com seus brigadeiros, você pode simplesmente deixar seus amigos e familiares apaixonados por essas gostosuras. Clica no link da descrição ou do primeiro comentário desse vídeo e reserve agora seu livro digital. E não se esqueça de comentar qual lição você tirou dessa história. Também deixe um like no vídeo e se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tchauzinho!